Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para conversar com vocês a respeito do vídeo do tema 4, que aborda seguros de automóvel, né, o RCF e o APP. Tá? Esse sexto vídeo nós vamos falar de duas questões que surgem com alguma frequência, tá? Que é a respeito do pneu careca. Tá? O pessoal tem o hábito de chamar de pneu careca, tá? E o alcoolismo, né? Acidentes envolvendo o pneu careca e o alcoolismo tem cobertura ou não tem cobertura? Quando é que tem? Quando é que não tem? Tá? Então, assim, ó, vamos abordar primeiro a questão que envolve o chamado pneu careca. Tá? Existe uma legislação do Detran que aborda essa questão do pneu careca. Apesar de que pneu careca não é um termo muito técnico, tá? O Detran entende que essa imagem que vocês têm aqui, vamos aproveitar a imagem que eu coloquei para tentar explicar com mais cuidado. Se vocês olharem aqui onde está esta moeda, vocês têm os sulcos dos pneus, tá? O que dita a regra se o pneu está em condição de uso ou não é a profundidade desse sulco. Tá? Se esse sulco tiver 1,6 milímetros de profundidade, os sulcos tiverem com 1,6 milímetros de profundidade ou menos do que isso, o pneu não está em condições mais de trafegar. Tá? Então ele é considerado, né, como o jargão pneu careca. Ou seja, não é que o pneu tem que estar completamente liso, para que ele seja considerado careca. Se esse sulco tiver com 1,6 milímetros ou menos de profundidade, ele já não está mais em condições de uso. Tá? A legislação diz assim, ó, se uma autoridade pegar um veículo transitando com pneus assim, a pessoa sofre uma multa, né, administrativa e pode ter o carro recolhido, tá? O veículo. Tá? Agora, em relação ao acidente, tá? O que a seguradora trabalha? Tá? Qual é o critério que ela usa, ou pelo menos deveria usar? Aconteceu um acidente de trânsito envolvendo um veículo com estes pneus. O carro do nosso segurado, por exemplo. Tá? A seguradora ela não pode negar a cobertura se os pneus não em condições não fizeram parte do processo do acidente. Tá? Ou seja, a causa do acidente, o que causou o acidente não foram os pneus lisos ou carecas. Tá? Nessa condição, a seguradora não tem como não acolher o sinistro. Tá? Ela não pode alegar, tem pneu liso aqui, mas se não foi o acidente decorrente desta causa, ela não pode negar. Tá? Agora, se o acidente decorreu disso, aonde é a característica mais comum? Em dia de chuva, se esses sulcos estiverem com 1,6 milímetros ou menos, esses sulcos têm qual é a função? A função é de drenar a água, tá? Retirar a água da frente do pneu para que ele possa ter uma melhor aderência ao solo. Se esses sulcos não têm essa condição de profundidade, ele não consegue drenar a água suficientemente. E aí pode o carro vir a aquaplanar ou numa frenagem não conseguir frenar adequadamente porque tem água na pista e os pneus não estão conseguindo drenar a água na frente. Tá? Aí sim, se isso foi a causa do acidente, a seguradora tem o pleno direito de não aceitar e recusar e não acolher então o prejuízo. Tá? E por via de consequência, se houver um terceiro envolvido, o parangolé está lá no terceiro também, tá? Vai deixar de atender tudo. Tá? Então, esse é o cuidado que você tem que ter com esses pneus, tá? Fora de condições. Tá? Se eles participaram do acidente, são causa, não tem cobertura. Se não tem causa,
a seguradora tem o dever de acolher, tá? Mas fica o alerta aqui aos nossos clientes. Tá? Esses sulcos não é um desenho bonitinho, né? A ideia do pneu liso não tem essa função de só não atender com pneu liso. 1,6 milímetros ou menos de profundidade de sulco já é problema. Tá? Já é problema. Tá ok? Isso na parte do pneu careca. Vamos dar uma olhada na questão envolvendo o alcoolismo. Tá? No alcoolismo, nós temos eu vou pegar um julgado aqui de 2018 que ele é emblemático, tá? Ele consegue explicar a questão toda, tá? E é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, tem um bom embasamento. O que aconteceu aqui? Uma pessoa dirigindo o veículo alcoolizado colidiu com o veículo, tá? Causou danos ao veículo e essa pessoa veio a óbito. Tá? As duas questões. O que o julgado determinou? A pessoa veio a óbito, estava alcoolizada, provocou o acidente e veio a óbito. O seguro de vida desta pessoa é entendimento dos magistrados de que a seguradora deve pagar, deve dar a indenização aos beneficiários legais, tá? O seguro de vida. Agora, no acidente de trânsito, a parte material, tá, do acidente, ou se decorrente de responsabilidade civil em função ainda do acidente, envolvendo terceiro, seja material ou pessoal, essa não se acolhe o prejuízo em função do alcoolismo na direção. Então percebam que não é que no alcoolismo não tem cobertura em sinistro de automóvel. Tá? Na apólice de automóvel, se comprovado o alcoolismo, né, até acima daquele limite especificado, né, pela legislação, a seguradora tem o direito de não acolher o sinistro. Tá? Agora, se o acidente, a pessoa veio a óbito ou se tornou inválida pelo acidente, mesmo alcoolizada, a seguradora, que pode ser a mesma ou pode ser uma distinta, deve pagar a indenização. Tá? Ou seja, é uma coisa importante, né? Porque nós, os corretores, temos invariavelmente, pode surgir uma questão dessas envolvendo o cliente, né? E nós temos que estar preparados, porque às vezes as seguradoras, por um motivo ou outro, que não vem o caso aqui, acabam fazendo a negativa e não esclarecendo, né? Ou esclarecendo de maneira assim pouco razoável, né? Então a gente tem que estar atento para poder buscar os direitos dos nossos clientes ou os legítimos clientes dos herdeiros. Tá? Se gostaram, deem o seu like, façam a inscrição no canal, é muito importante isso para a manutenção do canal, sem dúvida nenhuma. É um canal de estudo, fundamentalmente um canal de estudo. Acima da minha imagem vocês têm um pontinho preto ali. Se vocês clicarem no pontinho, vocês vão ser remetidos às playlists dos vídeos azuis, que são os de seguro, tá? Porque nós temos os vídeos vermelhos, que abordam sinistros, e os outros vídeos, o preto e o verde, que trabalham com consultoria, gestão de risco e jurisprudência, tá? E judiciário. Então ali vocês têm uma sequência para os estudos, tá? E toquem o sininho para que vocês consigam receber a cada vez que eu lanço um vídeo, que invariavelmente é um vídeo por semana, tá? Aqui no canal. Dúvidas, me façam os comentários, peçam esclarecimentos, que a gente está aqui à disposição. Tá? Por enquanto, ficamos por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus.